Olá, eu hoje vou propor-vos algo um bocadinho diferente, completamente diferente, e que vai abranger sobretudo umas outras, as artes gráficas. Ou seja, eu hoje vou propor a criação de um jornal que pode ser diário ou semanal, onde vocês vão poder fingir que são repórteres e gráficos, ou seja, vocês vão tentar arranjar notícias do vosso dia a dia que vão publicar num jornal feito por vós. Portanto, o jornal, eu tenho aqui já um feito, que é o jornal precisamente dia a dia, onde pus na primeira página, como notícia de abertura, um concerto que a vizinha do terceiro direito vai dar no próximo sábado, aqui no prédio, e que nos aconselha a abrir as portas às 3 horas, às 15 horas, para que possamos ouvir o concerto. Depois tenho na segunda página uns artigos de opinião, onde eu faço duas pequenas redações, uma sobre a escola e outra sobre o tempo. Tenho depois uma página de desporto, onde já não é escrito por mim, como eu fiz aqui, mas que recortei notícias de jornais e colei aqui, assim como a meteorologia, que também recortei. Isto aqui, portanto, são a ilustração das notícias que eu recortei de outros jornais, mas que também podiam ser desenhos feitos por vós. Finalmente, na última página, eu tenho uma sugestão para o dia, que é a dica do dia, que é cozinhar massas com o pai para o jantar, onde também tinha aqui um desenho e que depois prolonguei com um bocadinho, colei e fiz o vapor e aqui assim a água a escorrer. Tenho uma notícia da última hora, onde digo que a mãe se zangou com o Tareco, que é o gato lá da casa, porque comeu o bife que era para o jantar, e que este está fechado na casa de banho até ordens contrárias, claro, da mãe. Desenhei aqui o Tareco, aqui a aparecer no cantinho, e que diz miau, miau, porque provavelmente está com um bocadinho de medo sobre o que vai acontecer. Importante também no jornal é o dia em que é publicado e os colaboradores. O repórter ou jornalista, que neste caso eu tenho aqui que sou eu, mas que, claro, posso acrescentar Eugénia, que é o meu nome. Os artigos de opinião, que também tenho aqui, eu e a profissão, repórter, e convidados que poderão fazer. Podem pedir ao vosso pai ou ao vosso irmão para fazer um artigo. Depois vocês fazem a ilustração com recortes ou com desenhos e põem aqui. E o desporto, que eu aqui no caso tenho que foi material recolhido pelo pai, que é diplomado em futebol. E a dica do dia, aqui assim, tem a colaboração da mãe, que é diplomada em família. Diplomada, diga-se de passagem, com distinção. Estava aqui, entretanto, a preparar um outro, próxima edição, que era relativo ao 25 de Abril e ao 1º de Maio. A capa tem muito menos informação escrita. Poderia ser, por exemplo, um suplemento deste e viria aqui dentro. Mas eu preferi que fosse um outro, até porque lhe dei um outro nome, que é o Expresso do Dia, onde usei um grafismo diferente para as letras. O X fica assim todo malandreco. Onde eu tenho aqui a informação que é um jornal bimestral, número 22, o preço e outra coisa muito importante, quando nós tiramos, nos apropriamos de imagens, convém fazer uma referência de quem é esta imagem. Nas outras eu não tinha informação, mas nesta eu tinha, que era da Rita Ravasco, que é uma artista visual. Como veem, ainda não tem nada mais escrito, estava em preparação, tem apenas aquilo que nós vamos, que eu vos vou ensinar e que é fundamental para nós fazermos o jornal. Portanto, o que eu vos vou ensinar aqui é basicamente a fazer o layout, ou seja, aonde ficam as colunas, como é que vai ficar a apresentação, este tipo destas coluninhas, como é que elas ficam aqui. Eu depois escolho onde é que ponho a fotografia, mas basicamente tem sempre estas colunas que se repetem de forma igual. Então, para isso, nós vamos precisar
de uma folha A4 branca que dividimos ao meio e depois vamos fazer esta parte de cima aqui onde fica o título do jornal e que se vai repetir ao longo de todo o jornal, de todas as folhas, para criar uma continuidade, para não ficar umas coisas para cima e para baixo. Podem ir ver nos jornais que tenham em casa como é que funciona mais ou menos. Portanto, o que eu fiz foi, agarrei numa folha branca e aqui, que eu decidi que era a parte de cima do jornal, agarrei numa régua e pus aqui 2 centímetros. 2. Fiz um tracinho. Aqui também 2 centímetros. Aqui um tracinho. E então, depois, pus aqui assim a régua. Desculpem, dei aqui uma cabeçadita na câmera. Juntei os pontinhos com a régua e fiz um tracinho que pretendo que não seja muito grosso. Porquê? Porque eu depois, no final, quando já tenho toda a informação feita, quando já tenho tudo colado, tudo pronto, deixo que seque bem a tinta, a cola, vou apagar com uma borracha. Como veem, não se nota aqui os risquinhos, porque eu apaguei. Portanto, fizemos este aqui assim. Agora, como é que vamos fazer as nossas colunas? Também é simples. Isto está dividido ao meio, o que faz aqui um meio do jornal. Então, eu aqui, estas folhas A4 são as folhas normais, portanto, se quiserem fazer, podem fixar já as medidas. Aqui eu deixei 2 centímetros, mas vocês podiam deixar mais. Agora, nestas, para ficar 2 colunas mais ou menos iguais, podem fixar já estas medidas. O que acontece com a folha aberta, eu vou pôr, isto aqui é o meio, que é mais ou menos 15. Então, eu decidi, daqui a aqui, deixo um espaço de 1 centímetro e faço aqui um risquinho. Depois, para fazer este meio, eu decidi que era entre 7 e 8. E aqui, volto a deixar mais ou menos, porque não tem completamente 30, mas eu optei 14, portanto aqui dá até 15. Já sabem, 1 centímetro, aqui entre o 7 e o 8, e depois aqui no 14. Embaixo vão fazer rigorosamente a mesma coisa. Portanto, colocam a régua mais ou menos direito, ou o mais direito possível, para que, se ficar assim, o 14 fica aqui, já não fica no mesmo sítio, e nós pretendemos fazer linhas certas, direitas. Portanto, aqui 1, 7, 8, 14. E vamos juntar desde esta linha, que fica cá em cima, até cá abaixo, assim, uma risca fininha. Aqui juntamos novamente, daqui, aqui, 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 e daqui, aqui. E já temos 2 colunas. Portanto, nós aqui iríamos escrever. Eu, entretanto, faria exatamente a mesma coisa deste lado. Já está aqui marcado. 1 centímetro, 1 centímetro. A partir deste risquinho até cá abaixo. Aqui é o 7. Um risquinho aqui até aqui. Aqui é o 8. Um risquinho até aqui. E aqui é o 14.
E pronto, já tenho as minhas colunas feitas. De um lado já tinha feito do outro lado, de um lado e do outro. Não se esqueçam, 2 cm aqui. Deste lado também ficará aqui os 2 cm. E depois as colunas, que é 1, 7, 8, 14. 1, 7, 8, 14. A partir daqui já tenho o layout feito, ou seja, já está definida como é que vão ser as minhas colunas e, portanto, vou então agora escolher quais são as notícias. Aconselho-te, antes de passares para aqui, num caderninho, fazeres as notícias e as redações sobre os artigos de opinião, fazeres tudo, escreveres tudo direitinho numa outra folha ou num caderninho e depois passas para aqui e decides, também já recortaste as tuas imagens ou já sabes quais são as imagens que queres desenhar e pintar e a partir daí começas a colar e a construir o jornal. Portanto, eu aqui nesta não ignorei aqui as colunas do meio, só fiquei aqui preocupada com estas e com esta aqui, que é o 1, 1, aqui com o 2, estão a ver? E a partir daí utilizei todo o espaço como se fosse uma folha em branco para criar a página que pretendia ser alusiva ao 25 de Abril e ao 1º de Maio. Portanto, escolhi os ícones, que é os símbolos, os cravos, aqui em evidência. Vão perguntar aos vossos pais porquê os cravos, eles explicarão aos vossos avós. E agora começaria aqui a montar as minhas notícias. Poderia pôr, por exemplo, fazer um artigo de opinião, em vez de serem 2, poderia ser um, que pode ser meu, ou pode ser do pai ou da mãe que queira fazer uma redação sobre, por exemplo, a importância da amizade. E colocaria aqui como é que se escreve o artigo nas colunas. Como já viste nos jornais, começa-se aqui de um lado, vem-se até abaixo e depois começa-se aqui para aqui. Cada coluna funciona como uma pequena folha. Portanto, escrevem aqui, depois passam para aqui e vão até aqui. Os títulos, como por exemplo, Vizinha Miley dá concerto, podem ocupar as duas colunas. Atenção, sempre estas bordas devem ser respeitadas. Portanto, poria a minha imagem e iria escrever aqui o que eu quisesse. Tenho também aqui já mais algumas imagens que achei interessantes e que já tenho recortadas, que poderia depois fazer para outros artigos. Por exemplo, este punha aqui e seria o desporto e um relógio grande e diria: já é tempo de descobrir novos desportos. E pronto. É o tempo de ir para outras atividades que não as tradicionais do futebol. O que é que eu te posso dizer mais sobre isto? Posso dar um pouco mais de informação dos jornais, que é os jornais diários, aos semanários, aos quinzenais, ou até como este, onde eu tirei esta referência, que é bimestral, ou seja, bi é 2 vezes por mês. Tem os artigos de abertura, que são os mais importantes que acontecem, que tu achas que são mais importantes, que vêm na primeira página, e depois tem outros artigos, como estes, como eu já te disse, que é de opinião, que são reflexões, pequenas redações sobre aquilo que tu achas importante. Tem desporto, informação sobre o desporto, informação sobre o tempo e sugestões, por exemplo, e eventualmente notícias de última hora. É um desafio para ti e para a tua família criar um grupo de repórteres e fazerem a vossa própria publicação diária ou semanal com os eventos que acharem mais importantes. Eu sou a Eugénia e espero que tenham gostado.